Dizem que a mulher é o sexo frágil, escreveu o poeta para depois concluir. Mas que mentira absurda. O poeta sabia das coisas. Como chamar de frágil aquela que cuida de quase tudo ao redor, acumulando funções no dia a dia, no cotidiano da casa, no trabalho, na vida. São filhas, mães, avós, irmãs. São casadas, solteiras, separadas. São donas de casa, empresárias, trabalhadoras, empreendedoras, batalhadoras, incansáveis, encontrando tempo no meio desse furacão que é a vida para amar, sofrer, lutar, vencer. Como não se lembrar do primeiro colo, da primeira bronca, das frases que de tão ditas viraram clichês. Leva o casaco, vai chover, hein? Se eu for aí você vai ver. Como esquecer que elas foram meninas cheias de sonhos, adolescentes com medos e dúvidas, jovens determinadas a seguir em frente contra o assédio, o preconceito, a discriminação, mulheres dispostas a conquistar o poder de ser mulher. De onde será que vem essa força? Como conhecer e entender esse universo feminino, esse infinito particular delicado que existe em cada uma delas? Dizem que elas são dramáticas e que muitas vezes falam demais. Será? Vamos ver. Vamos deixar que elas nos contem suas próprias histórias. Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo. Interiorzão, nasci lá, fiquei até os 16 anos, depois fui para Americana com meus pais. Meu pai comprou uma tecelagem lá, então tinha aqueles teares assim, né? Que foi a concorrente principal de Petrópolis, que fez lá a tecelagem cair. Fiquei 2 anos lá com eles, e aí depois com 18 anos eu vim para o Rio fazer faculdade de rádio e TV. Aí quando eu fui me inscrever, não tinha mais rádio e TV, só jornalismo. Aí eu fui fazer jornalismo. Ó, a minha infância foi assim, né? A minha mãe queria me botar vestido de lacinho e eu botar o tênis e os shorts para jogar bola, andar de bicicleta, correr no meio de roça. A minha avó morava, né, numa casa super com várias árvores, com horta, assim, um quintal enorme. A minha outra avó morava mais no interior ainda de São Paulo, então a gente ia colher café, colher milho, pegar porco, pegar ovo de galinha na beira da estrada. E aí imagina eu fazendo isso de vestido, complicado, né? Então, e aí foi isso, era clube, tinha um clube jundiaense lá, que é um clube enorme. E aí a gente ia pra piscina, jogar bola, vôlei, esporte, muito esporte, sempre nadei desde cedo. Meus tios tinham assim, a coisa com futebol, então eu jogava bola. Então sempre foi assim nessa coisa de ser muito agitada, sempre estar fazendo alguma coisa, esporte. Aqui dava as ideias das coisas na escola, tipo, botamos sapo no armário da professora, roubava a cenoura da horta, essas coisas meio de criança, né? Mas que era sempre assim, tinha que estar envolvida nessas situações assim. Olha, na sexualidade eu acho que não, porque essa questão da sexualidade são outras questões que envolvem isso. Tem crianças que nascem com jeitos, assim, eu não sei dizer realmente como é que funciona, mas tem crianças que nascem com um jeito já, e eu não tinha esse jeito, eu gostava de coisas ativas e não coisas de menino. É porque meninos são mais ativos e mais destemidos e se jogam mais, têm menos medo. Eu tinha essas características, mas eu não era um menino, sabe? E tem crianças que nascem com isso, como eu nasci, no sentido de ser mais ativa. Tem crianças que nascem de um jeito já que você olha e fala, nossa, nasceu já alguma coisa. E tem crianças que são estimuladas pelo meio. Eu acho que funciona dessa forma, né? Mas eu nunca tive dúvida sobre a minha sexualidade porque eu fazia essas coisas, mas eu tinha dificuldade em me enquadrar no meio de rodas de meninas muito delicadas e femininas,
porque não falava a mesma língua que eu. E aí, como eu estava nessas rodas e que eram meninas mais ativas, tinha muito mais meninas que se sentiam meninos, né? E então, assim, foi bem assim que funcionou. Hoje em dia, porque eu já era assim. Aí eu vim para o Rio com 18 anos, minha família ficou toda em São Paulo, eu fiquei só aqui. Então, faço faculdade, aí você vai se virando. E aí você vai criando uma postura, uma carcaça, uma armadura para você se proteger do mundo hostil, né? Não dava para eu, linda, maravilhosa, delicadinha, ter que pegar ônibus da Tijuca até Barra para vir fazer faculdade, ou andava de skate, a pegar onda, essas coisas assim. Você acaba usando você se adapta a um meio ali, e é um meio mais masculino desse. Hoje tem muito mais meninas surfando e tudo mais, mas lá naquela época, né, dos meus 18 anos, assim, era muito mais menina. Eu sempre tive amigo mais homem, mais amigos homens por conta dessa questão das coisas que eu gostava de fazer de esporte, né, de pegar bike, de fazer trilha. Não era toda menina, minhas amigas não eram todas que topavam isso. Então acabava que eu não tinha escolha. Hoje eu tenho que fazer um trabalho reverso. Um trabalho de uma busca da minha feminilidade, porque eu fui ficando muito masculina, mas não masculina de mulher macho, tipo o João do Gás, né? Não é isso, mas é muito assim, a que resolve, a que toma frente, a que vai lá e que é independente e tudo mais. Só que isso, quando você começa a ter a sua identidade, a achar Deus e identificar a sua identidade no que Deus fala de você, você tem que parar com isso para você voltar lá e buscar essa feminilidade, porque eu nasci mulher, eu sou mulher, não dá pra, fica confuso, entendeu? E não é confuso sexualmente, mas é confuso de sentimentos, de emoção, de relacionamento. Aí você vai se relacionar, aí você acaba que, como você está com muito masculino, muito aflorado ali, você acaba arrumando homens muito femininos, isso fica disfuncional dentro de uma família. Então aí a mulher que deveria ser doce, meiga, aquela amorosa, que acolhe o filho, sabe, que cuida, é aquela que fica dando a dura, que fica assim, não pode ser aquilo, não sei o quê, e ainda tem que cuidar, e você começa a ficar maluco, né? Como eu tinha essa questão assim, sempre essas tomadas de frente, tomadas de decisão, que resolve e tal, que tem essa armadura, né, mais que vai e faz, eu deixei a feminilidade de lado. Tinha dificuldade de usar, ainda tenho, né, porque usar saia, usar vestido, mas não é porque eu não goste, mas é porque ou eu tô treinando, aí depois do treino eu tô correndo para algum lugar, aí eu tô saindo para lá e tem criança pequena, então você vai na praticidade ali, né? Então, só que depois que eu fui achando a minha identidade em Deus, eu fui percebendo, ele foi falando comigo, na verdade, que eu precisava fazer um resgate da minha feminilidade, senão eu não ia conseguir achar essa felicidade plena, esse bem-estar, essa plenitude na minha vida, porque eu ia estar sempre disfuncional. Primeiro que a minha comunicação com os meus filhos ia ser sempre da mãe dura, né? E não a mãe que acolhe. E no caso o homem, já que eu tinha isso, o homem é aquele que fica quebrando as regras. E aí, então eu tive que fazer assim um trabalho de passar a ser feminina para que o meu cônjuge na época pudesse ser um masculino, né? Só que quando eu o encontrei, eu já era masculina, eu fui fazendo o trabalho para voltar a ser feminina, mas nem sempre a pessoa vai fazer esse trabalho. E aí quando você começa a ser feminina, aí são dois femininos. Quem é o masculino para resolver? Caraca, ninguém. Aí continua sendo você. Então você tem que ser tipo de dia João e de noite Mané, ou ao contrário, não sei, enfim, mais ou menos assim. Isso vai depender de quem está com você. Então, é tudo muito confuso, porque começa em você e aí você faz a escolha, que é para encaixar no como você está. Então, aí você está se empoderando, você está dentro de um mercado de trabalho que você está batendo ali com um monte de homem, né? É uma competição, isso é real. E você tem que ter algumas posturas ali para lidar, mas você não precisa ser masculina, você precisa ser firme e saber de quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não tem dúvidas. Então aquele cara que vai pegar e vai falar uma gracinha, ou que vai ser um machista, ou que vai pegar e esculachar você porque acha que você não é capaz, aquilo não te atinge mais tanto, porque você sabe quem você é em Deus, né? Você já está conectada ali. Então isso fica mais leve. Mas as mulheres que não têm essa conexão com Deus, provavelmente elas fazem isso de ser masculina, ruim, numa competição de assim, faca na cadeira, que eu quero pegar esse cara, eu vou matar
matar esse cara, entendeu? E aí elas chegam, na hora elas estão lá no salto e brigando e falando, empoderando, sendo grossas, agressivas, elas não são firmes, elas são agressivas, o emocional delas é alterado, é um emocional que é toda desconjuntada, chega em casa, ela vai deitar, se recolher como uma conchinha e chorar. Ela vai fazer isso, não tem outro caminho para essa mulher, ela vai fazer isso e ela vai estar em constante atrito com os homens, ela não vai entender nunca que o homem é um parceiro ali para elevar, ela vai estar sempre achando como que ele é uma concorrência. Uma concorrência, que o mundo é machista e tudo que vão falar para ela, ai, mas você é machista, aí fica cheio de complexo, entendeu? E eu acho assim que a mulher ela tem poder sim, tem mulheres que são altamente executivas e são altamente femininas. São bem cuidadas, são bem vestidas, são bonitas e elas têm um equilíbrio, elas têm um domínio emocional. Elas têm um entendimento de como falar, elas têm um entendimento de como pegar e dominar aquele ambiente. Porque a mulher, quando ela sabe da tua identidade, ela é firme no seu entendimento, ela tem o autoconhecimento, ela buscou o autoconhecimento, ela estudou, porque assim, não vem do nada, não dá para você falar assim, ai, vem algo, não. Autoconhecimento vem, recai sobre a minha cabeça, não. Você tem que agir, você tem que se movimentar, você tem que mudar, você tem que se transformar, você tem que fazer avaliações sobre você, é uma série de coisas. Quando o homem ele é um cara maduro e ele entendeu qual que é a essência da luta, que a luta é você aprender a se defender e você aprende a respirar, você aprende a introspectar, você aprende a ter um uso comedido da tua força. Você aprende a ter uma gestão emocional, porque você tá ali num rola, você tá numa samsara. Samsara é quando a pessoa tá lá em cima de você e tá só te amassando lá e tu tá lá todo torto, todo descabelado e não consegue nem respirar direito, mas aí você vai, assim, ao invés de você se desesperar, você vai respirando e aquilo vai, e aí você vai... E aí, a hora que você consegue controlar aquilo, quando tu vai para fora na vida, cara, tu resolve qualquer coisa. Não que resolva qualquer coisa, mas você lida bem emocionalmente com situações adversas, né? Dois meninos, um de 14 e um de 3 anos e meio. Por eu ter esse jeito assim, a gente se entende muito bem. Eles me têm como referência em relação a isso, que é a que estimula em relação ao esporte. Mas eu converso com o mais velho, né? Bastante no sentido de tipo assim, olha, eu conto um pouco da minha história para ele entender o porquê que eu tive que adquirir um pouco dessa personalidade, não personalidade, mas dessa postura, né? Eu converso bastante com ele para explicar o porquê que eu tive que adquirir essa postura, mas eu falo para ele que eu tô num processo de feminilidade e que ele tem que, eu pontuo com ele o que ele tem que seguir, quando ele for procurar uma mulher, eu pontuo com ele o que ele tem que buscar nessa mulher que seja semelhante a mim, porque a gente costuma, né, seguir padrões dos nossos pais, e porque eu quero que ele seja masculino, né? Então eu ensino ele a ser homem, que o pai também ensina isso, mas eu converso bastante com ele a respeito disso, para que ele busque uma mulher feminina, porque se ele for só na minha, ele vai procurar uma mulher que seja como eu. E não é bem isso, porque eu tô num processo também, eu sei que esse processo é difícil, então tô passando para ele um caminho que eu já andei, né? Mas assim, eu falo que eu nem sei se eu conseguiria ser mãe de menina. Eu acho que sim, óbvio que sim, porque é ser humano, se vai amar e tudo mais. Mas eu adoro ser mãe de menina, super combina comigo, é mais fácil, entendeu? Porque tem mais a ver mesmo com o que eu sou, assim.